paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo mais uma vez ao canal ABD Esboço, o canal onde juntos aprenderemos a palavra de Deus de uma forma muito especial através das nossas lições de revista de escola bíblica dominical desse trimestre de 2023. Chegamos à lição 10 e essa lição é muito contundente e especial porque vai falar sobre quando os pais sepultam os seus filhos. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado, mas te dá também uma lição de esperança para aqueles que enfrentam esse tipo de situação. Nós temos uma esperança e essa esperança nós vamos falar aqui nesta lição. Então fica aí, não saia daí e vamos juntos aprender a palavra de Deus. E para começarmos, nós vamos ler o texto áureo da nossa lição, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz assim: De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. A nossa verdade prática, ela nos diz assim: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar com quem não tem esperança. Então, meus irmãos, nós temos um assunto para tratar neste dia, porque, como eu já disse, chegamos à lição de número 10. E nós vamos tratar sobre quando os pais sepultam, enterram seus filhos. Quando nós falamos de morte e vemos isso dentro das Sagradas Escrituras, nós vemos que Deus, na sua plenitude, com o teu poder, num Deus que nós cremos que tem o poder de dar a vida e também o poder de tirá-la, mas isso nem sempre foi assim. Sabemos perfeitamente que hoje a morte nos persegue. Nós temos esse sentimento de que um dia isso chegará e de fato sim. Mas sabemos também que, por outro lado, não poderia ser diferente. Porque nós vemos que quando Deus ele cria o homem e a mulher e coloca-os no jardim, qual foi o mandamento de Deus? Olha, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer, exceto a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, de todas as árvores, incluindo a árvore da vida, que eles também poderiam comer, de todas as árvores, eles escolheram a que de fato Deus não permitiu. Porque Deus falou: no dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. E este morrer é tanto da parte física, corpo, e como da parte espiritual. Então você percebe que ele diz: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês vão conhecer esse lado
sombrio, vão conhecer esse lado angustiante, esse lado temido que tem a morte. E todos nós sabemos o que aconteceu. Eva, enganada pela serpente, comeu do fruto da árvore do bem e do mal e também deu ao seu marido. Ambos comeram e a partir daí, a morte começou a ser uma realidade no nosso meio. Então, por conta do pecado, nós passamos aí a lidar com essa situação que é o luto, que é a morte. E hoje nós vamos falar sobre isso. E se você já está gostando do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, dar o seu joinha, o seu gostei. Além disso, se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificação, que sempre quando a gente pode, a gente está postando vídeos aqui para a glória de Deus. E também compartilha. Talvez você que vai estar me assistindo aí hoje, ou em outro dia, já está passando por essa situação, ou já passou de perder algum ente querido, muito especialmente filhos, que eu sei que é uma dor tremenda, mas este vídeo, esta aula será de consolo para o teu coração, ainda que não cesse essa dor que está no teu coração, mas nós temos que ter uma esperança, e essa esperança está em Deus. Amém? Então, deixa o seu joinha aí para a glória de Deus. Então, meus queridos, nós sabemos que desde o passado nós vemos lidando com esse tipo de situação que é de fato a morte. Então, nós vemos que no princípio, quando Adão e Eva comem do fruto, então isso gera a morte espiritual e também a partir daí a morte física, e nós temos que lidar com isso. Nós sabemos que na vida ou no ciclo da vida, a partir de então, é nascer, viver e morrer. Então a Bíblia ela nos traz uma gama, várias situações, no caso de luto, no caso de morte, que nós não esperamos, mas isso de fato acontece. A certeza que nós temos que um dia todos nós iremos morrer, ok? Mas quando chegar isso, tanto nas nossas vidas como na vida de outros, como lidar com essa situação? A primeira coisa que nós temos que saber é que nós servimos um Deus poderoso. E Ele é o único Deus. Sendo então o único Deus, Ele tem o poder e a autoridade sobre a morte. Então é por isso que a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é aquele que dá a vida e aquele também que pode tirá-la, porque é Ele quem dá. Ok? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 4, verso 64, ou melhor, capítulo 64, verso 4, diz o quê? Que desde a antiguidade nunca se viu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Então nós sabemos que o ciclo da vida é isso. Porque quando entrou o pecado na terra por um homem, tá? Então todos nós fomos designados a passar por isso também. Ok? Por quê? Porque em Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência do pecado que foi gerado lá atrás, a consequência disso, infelizmente, é a morte. Então, na nossa vida, como nós lemos aqui no texto áureo, de todos os lados nós vamos passar por situações terríveis na nossa vida.
vamos passar por desempregos, vamos lidar com situações difíceis na família, no trabalho, no profissional, no amor. Ou seja, de todos os lados nós somos perseguidos, mas Paulo vai nos orientar, mas não seremos abalados, não seremos destruídos, não seremos confundidos, não seremos de alguma forma abatidos espiritualmente ou emocionalmente. Por quê? Porque nós temos uma esperança. Então, quando nós tratamos de luto, existem duas vertentes, dois lados. Existem aqueles que acreditam, tá, numa vida após a morte, numa esperança. Aqueles que acreditam que a morte não é o fim, mas sim o começo. Ou seja, para uma outra vida, uma outra eternidade, que é isso que nós cristãos cremos, que depois da morte existe outra vida. Logo que Deus diz que o homem é designado a morrer uma única vez. Depois disso segue-se o juízo. Ok? Então, o lado cristão, que é o que nós acreditamos, a morte para nós, tá, fisicamente falando e emocionalmente falando, é triste, é desastroso, é difícil lidar com essa situação, porque nós somos carnes, nós temos sentimentos. O próprio Cristo, que quando recebeu a notícia que Lázaro, teu amigo, havia morrido, havia falecido, ele sentiu isso que nós sentimos quando nós perdemos alguém. E a Bíblia diz que ele até chora, ou seja, o sentimento de perda, Jesus ele sentiu também como homem. Mas como Deus, ele diz para Marta e Maria: ei, estou indo aí ressuscitá-lo. Aí ela diz: eu sei que tinha o conhecimento, que no último dia ele será ressuscitado. Mas ali Jesus estava dizendo que ia ressuscitar agora. Mas também Marta nos dá uma dica que um dia nós vamos nos encontrar. Então, a esperança que nós temos é que a dor do luto aqui na terra nós sentiremos, porque nós somos seres humanos, nós temos coração, nós temos sentimentos, nós não queremos perder a pessoa. Mas em contrapartida, nós que estamos em Deus e temos essa esperança, nós não vamos ficar entristecidos. É isso aqui que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e 14, diz o quê? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, quanto aos que morrem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram. Ou seja, a nossa esperança é que um dia, da mesma forma que Jesus morreu na cruz e trouxe a vida novamente, ressuscitou novamente, Deus também trará. Como será isso? Como será isso? A Bíblia diz em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, porque a mesma esperança que nós temos, porque para o mundo morreu, acabou. Para o mundo não tem como voltar atrás. A lei da vida é morrer, a lei da vida é nascer, viver e morrer. Por quê? Porque Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado. Há tempo de viver e também há tempo de morrer. É uma lei. Se você viveu, se você nasceu, se você viveu, é o ciclo da vida. Automaticamente você está prestes a morrer. Por quê? Está prestes a morrer no sentido de que nasceu, viveu, também morreu. Essa é a lei da vida. É a lei da vida. Mas Eclesiastes diz
Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. Mas também diz que há um tempo também de chorar e tempo de sorrir. Então, esses momentos de choro, essas situações que a gente passa, de tristeza, de angústia. Eu sei que não é fácil perder. Eu já tive percas na minha família. Mas eu me surpreendi por quê? Porque Deus me consolou. Eu entendi que é a lei da vida, isso é necessário. Chorei, chorei. Senti dor, senti dor. Sinto saudades, sinto saudades. Mas nós temos que entender que um dia, a esperança que nós cremos, nós encontraremos com eles novamente. Essa é a nossa esperança. Mas em contrapartida, aqueles que estão em Cristo não só terão a esperança de um dia rever esses entes queridos, mas também têm o privilégio de não passarem pela morte. Como assim, Mateus? Você acabou de falar que o ciclo da vida, a lei da vida é nascer, viver e morrer? E você está dizendo que nem todo mundo passarão por isso? Como é isso? Vamos ler aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15. O versículo a partir do 51. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51, que diz assim: Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No caso aqui, nem todos morreremos, mas seremos transformados. Quando isso? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. E quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que nós que temos a esperança em Deus, se antes que aconteça isso, nós morremos, nós partimos, nós temos duas opções. Se nós estivermos vivos, nós seremos transformados e não passaremos pela morte. Nós subiremos com o Senhor nos ares. Seremos arrebatados, isso nós cremos. Mas se caso Jesus não vier buscar a tua igreja, nós passaremos pela morte. Mas em contrapartida, nós temos a segunda opção, que é: nós um dia seremos ressuscitados incorruptível, ou seja, nós seremos ressuscitados, transformados e subiremos com o Senhor. E lá não haverá mais pranto no céu, não haverá mais dor, não haverá mais luto. Então essa é a nossa esperança, de um dia estarmos com o Senhor nos céus. Então a esperança que nós temos é de que um dia nós encontraremos com nossos antepassados que morreram em Cristo Jesus. Que isso seja bem claro. Morreram em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todos aqueles que nele crer não morram, mas tenha a vida eterna. Então, só terão a vida eterna, só passarão por essa transformação, só passarão por esse período quem crer em Jesus, quem andar com Jesus, quem estiver na presença de Jesus. Então nós temos essa esperança porque aqueles que morreram em Cristo, nós veremos Ele. Mas aqueles que não morreram em Cristo, infelizmente, passarão por apuros. Não terão a vida eterna, mas sim terão a morte eterna, que é a separação definitiva de Deus. Tá? Só para você entender essa questão de esperança sobre a morte, tá? Então nós estamos
falando de uma lição, em contrapartida, nós temos sim esses momentos de luto, de dor, de morte. Ainda que doa, nós temos essa esperança, como eu já falei. Mas aqueles que não têm essa esperança, que não vivem em Cristo, que não têm Cristo, que não acreditam nisso, eles sofrem pela vida toda. Nunca acaba o luto para essa pessoa. A saudade é grande, o desespero é grande. E isso faz o quê? Esta pessoa questionar se existe um Deus. Por que isso acontece? Por que o meu ente querido foi tão precipitadamente? Porque a lei da vida é o quê? É os filhos enterrarem seus pais. O normal é os filhos enterrarem os seus pais. Mas quando os pais enterram os filhos, a dor é maior. Por quê? Porque não está certo pela lei. Não está certo, né? Pela lei da vida. Pela lógica. Pela lógica é os pais, é os filhos enterrar os seus pais. Mas nós estamos vivendo períodos e tempos, e disso não é de agora, mas de muito tempo, que os filhos também morrem e os seus pais têm que sepultar, que isso é uma dor terrível. É uma dor terrível. Eu entendo você, eu entendo as pessoas. Tá ok? Mas, infelizmente, nós temos que lidar com isso. Lidar com isso. E como nós vamos lidar com isso? Tendo a esperança de que um dia nos encontraremos com eles. Tá? E surge essa pergunta, por que Deus? Por que Deus permitiu? Por que Deus isso, aquilo? Por que Deus fez isso? Então tem coisas na vida que nós não vamos nunca entender. Nós não vamos entender. Tem coisas que acontecem na nossa vida, sentimental, espiritual, financeira, no nosso cotidiano. Nós não entendemos. Muitas coisas nós não entendemos e não vamos entender. Mas nós temos que aceitar e bola para frente. Vamos viver a vida. Vamos guardar esta pessoa no nosso coração e a esperança de que um dia nós veremos de novo. Vivemos com a dor, vivemos com a angústia, mas nós temos que seguir em frente. Seguir em frente e cuidar daqueles que ficaram. E amar daqueles que ficaram. E cuidar daqueles que ficaram. Ok? É complicado. Então, meus queridos, baseado em tudo isso, nós vamos falar aqui do exemplo familiar da nossa lição hoje, que é a família de Jó. Família de Jó. O que a Bíblia diz sobre Jó? Vamos lá? Se você abrir a sua Bíblia aí, será rápida a lição de hoje, tá? Não quero me prolongar muito, até porque nós temos a nossa lição na íntegra no domingo agora. Estaremos na nossa sede também, ouvindo a palavra de Deus através desta lição. E hoje é só um resumo, só para você entender qual é a nossa posição, qual é a posição de crente que nós temos que tomar quando isso acontece na nossa vida. Ok? Quem era Jó? Jó, a Bíblia diz no capítulo 1, verso de número 1, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, justo, temia a Deus e estava se desviando do mal, evitava o mal. Então Jó era o quê? Era um homem íntegro, reto, justo, desviava-se do mal, temente a Deus. E isso acontece na vida daqueles que têm uma vida de retidão a Deus. São fiéis, retos, temente a Deus, se desvia do mal. Mas isso não significa que coisas ruins aconteçam. Não é só porque eu sou fiel a Deus, que eu sou cristão, que eu sou crente,
que eu sou fiel, né, que eu obedeço, que eu sou temente a Deus, isso não vai me isentar de coisas acontecerem comigo. Isso não vai me isentar de uma morte na minha família. Isso não vai me isentar de um sofrimento. Isso não vai me isentar de uma doença. Isso não vai me isentar de passar por provações. Então eu tenho que colocar isso na minha cabeça. Ah, mas Deus, eu sou fiel, eu sou isso, eu sou aquilo, porque está acontecendo comigo, porque você é ser humano. Desde quando o pecado, lembra, que entrou no mundo, nós somos propícios a passar por isso. Até pela morte. Isso é normal. Nós temos que enfrentar isso. Ok? E Jó também enfrentou tudo isso. E mesmo Jó sendo íntegro, reto, temente a Deus, né, se desviava do mal, ele também tinha uma família. Ele tinha uma mulher, ele tinha uma esposa. Tinha 10 filhos. Agora imagine, um homem temente a Deus, íntegro, se desvia do mal, reto, tá? Oferecia sacrifícios pelos filhos, era um pai espiritual, era um pai que orava, era um pai que sacrificava, era um pai que se dedicava à família, era um pai que tinha bens, era um pai rico, era um dos juízes do seu tempo, tá? Sacerdote, porque sacrificava. Então você percebe que ele era um homem tão temente a Deus que poderia nem imaginar que isso aconteceria na tua vida. Então, mesmo sendo isso, imagine Jó, tudo estruturado, rico, uma família estruturada, de uma hora para outra, tudo vem a desabar. Eu não vou comentar aqui sobre o diálogo de Deus com Satanás, porque isso não convém, porque nós estamos falando sobre família mesmo, eu quero focar na família. Agora imagine, você é um homem fiel, temente a Deus, se desvia do mal, sempre está na igreja, sempre está louvando a Deus, sempre está nos caminhos do Senhor, se envolvendo na obra, né, se dedicando a sua vida a Deus. Do nada, Jó perde bens. Do nada, Jó perde a sua casa. Do nada, Jó perde tudo, inclusive seus filhos, de uma vez só. Eita! Jó perde seus filhos, seus 10 filhos numa pancada só. Então se você ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Jó, você vai ver essa história, depois você lê na sua casa, porque não vai dar tempo de nós lermos. Mas qual foi a atitude de Jó? Quando Jó perdeu tudo, seus filhos, sua família, os únicos que sobreviveram dentro da família de Jó foi ele, sua esposa. Seus 10 filhos morreram. Mas quando tudo isso aconteceu, qual foi a atitude de Jó? Jó, ele poderia, se fosse eu e você, poderíamos dizer: onde está Deus? Blasfemar contra Deus? Xingamos Deus? Dizemos que Deus não existe? Porque se existisse, por que deixou acontecer? Por que coisas acontecem na nossa vida? Por que Deus permite coisas acontecer na nossa vida? Como podemos entender? Existe uma frase de um padre, eu esqueci o nome dele agora, mas ele disse uma frase muito bonita. Na sua oração ele disse: Senhor, me ajude a suportar aquilo que eu não posso mudar. Ou seja, evitar não vai ter como se acontecer. Mas quando acontecer, me dê estrutura. Me ajude a suportar, me ajude a aceitar, porque eu não consigo mudar isso. E o que Jó fez diante dessa atitude é a atitude que nós temos que ter, ainda que com dor, ainda que com sofrimento, ainda que sem entender por que aquilo aconteceu, porque essa pessoa foi tão cedo,
Porque hoje nós não temos idade para a morte. Hoje morrem pessoas de 80, de 70, morrem pessoas de 30, de 25. Tem crianças que nascem e já morrem no parto, só tem alguns segundos de vida. Tem crianças que partem com 4 anos, com 5 anos, com 10 anos. Então não tem faixa etária. Todos nós estamos propícios a passar por esses momentos difíceis, inclusive da morte. Mas qual foi a atitude de Jó? Capítulo 1, verso de número 20 a seguir. Ao ouvir isso, ou seja, ao ouvir que seus filhos tinham morrido, que ele havia perdido tudo, o interessante é que quando ele estava perdendo, e é isso que eu acho interessante em Jó. Jó não é apegado às coisas materiais, ainda que fosse rico. Então ele não ligou que o seu gado foi roubado. Ele não ligou que suas ovelhas foram saqueadas, que os seus camelos foram saqueados, com o seu dinheiro. Ele não ligou. Mas quando chegou ao conhecimento dele de que seus filhos haviam morrido, aí o sentimento foi no coração. Ou seja, ele amava os seus filhos. Ele amava a sua família. Então, as coisas materiais ele recupera depois. Mas quando se perde alguém, como é que vai recuperar? Como é que vai trazer de volta? Já perdeu. Já perdeu. Então, quando ficou sabendo que os seus filhos haviam morrido, versículo número 20 do primeiro capítulo. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. E disse, ou seja, quando nós vemos essa passagem, nós já achamos que agora ele vai se levantar, vai se blasfemar contra Deus, vai xingar Deus, vai se lamentar, vai... Bom, agora, Satanás estava esperando. Agora ele vai blasfemar contra Deus, porque com tudo que ele tinha é fácil viver, com riquezas, com filhos, com família estruturada, com mulher, com isso, com aquilo, né? Não tem falta de nada, é fácil adorar a Deus nesse momento. Agora, vamos ver se ele vai aguentar a perca dos filhos. É por isso que, irmão, você tem que tomar cuidado. Eu sempre falo isso, tome cuidado. Às vezes você está pregando ou louvando e nem sabe o que está falando. Lembra daquele louvor? É adorar no dia do luto. Será que adora no dia do luto mesmo? Será? Será que nós vamos ser adorador em todos os momentos? O que é ser um adorador verdadeiro? É adorar a Deus em todos os momentos, em todas as situações. Lembra daquele louvor? Eu vou adorar ainda que a figueira não floresça. Eu vou me alegrar mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem mesmo sabendo que é o fim. E aí? E aí? Será? Será mesmo? Tome cuidado. Você é ser humano, eu sou ser humano. Nós temos sentimentos. E quando isso acontecer, será que nós vamos ser adoradores? Então, quando todo mundo achou que Jó ia blasfemar, Jó disse, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Ele disse, saí nu do ventre da minha mãe, ou seja, e nu partirei, ou seja, eu vim sem nada e vou partir sem nada. O Senhor deu, ou seja, tudo aquilo que ele tem, casa, gado, filhos, esposa, família, ele está atribuindo a Deus, não foi Deus que me deu. E se Deus que me deu, ele está dizendo, ele também pode tirar. E o Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez, irmãos, talvez, irmã, você já tenha perdido o teu filho, teu esposo, tua esposa, sua mãe, seu pai.
algum ente querido que foi precipitadamente embora. Foi difícil, você chorou. Você não acreditou que aquilo poderia estar acontecendo com você. Até hoje você vive a dor do luto. Até hoje você lembra, é uma roupa, é um retrato, é uma lembrança. Tudo isso passa pela nossa cabeça. É a saudade que fica do pai, da mãe, dos filhos. É difícil. Eu conheço um varão, que eu não sei se ele vai me assistir, não quero citar nome, mas era um amigo muito próximo, até hoje, que é pastor, tem uma família estruturada, mas a sua filha passou mal um dia, foi descoberto um câncer, se não me falha a memória, e ela veio a falecer. Eu não me lembro, acho que ela tinha o quê? 18, 17 anos. Convivi com essa menina, vi ela crescer, vi ela criança, peguei ela no colo. Vi quando ela corria, quando ela sorria. Via quando ela estava na igreja. Ela veio a falecer. E o que eu admirei é que até hoje ele está na presença do Senhor. Até hoje está glorificando a Deus. Até hoje está pregando a palavra de Deus. Não culpou Deus. Por quê? Porque tem uma estrutura espiritual. Sabe que um dia vai se encontrar de novo. A dor ficou, a dor ficou. Tem dias que a sua mulher chora, ele chora, seus irmãos. É difícil. Mas temos que ser como Jó. Ainda que seja difícil. Ainda que seja difícil. Ainda que seja difícil. Mas nós temos que lidar com essa situação da vida que é normal no mundo que nós estamos vivendo. Mas nós temos que ter uma esperança, e a nossa esperança está em Deus. Que um dia nós veremos aqueles que nós perdemos. Em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que a capacita a colocar todas as coisas debaixo do céu, domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Ou seja, nós que somos cristãos, nós acreditamos que a nossa cidade não é aqui, nosso país não é aqui, a nossa terra não está aqui. Nós um dia voltaremos para casa. Aqui é só um momento que nós estamos passando, mas um dia nós vamos voltar para casa. Para onde? Que é o céu, e vamos nos encontrar. A Bíblia diz que a morte, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Dia do nascimento. Isso está em Eclesiastes capítulo 7, verso 1. Porque a morte é mais importante do que o nascimento. Porque quando você nasce, você está nascendo para esta vida terrena, carnal. Mas quando você morre, você está nascendo de novo para uma vida eterna. Ou seja, esta vida eterna que é a vida de verdade, é onde você nunca mais vai morrer, nunca mais vai sentir dor, nunca mais vai chorar, nunca mais vai sentir a dor do luto. Porque aqui nós sofremos, aqui nós choramos, aqui nós se angustiamos, mas na eternidade não. Na eternidade em Cristo, nós vamos estar com o Senhor. E esta é uma alegria nossa. A Bíblia diz que para o morrer para mim é Cristo. O viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro. Ou seja, eu estou vivendo aqui para Cristo, mas quando eu morrer, eu vou nascer para Ele de novo. Eu vou estar com Ele de novo. Que essa também é a nossa esperança. A Bíblia diz em Isaías 57, 2: aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte.
Então tem muitos versículos, né, que falam sobre a nossa esperança dessa questão da morte, tá? E a morte, lá no final de tudo, vai ser o último a ser destruído por Jesus. É o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Tá? Ela vai ser destruída. É por isso que diz, não haverá mais morte. Não haverá mais dor. Não haverá mais plano. Porque o próprio Deus vai destruir a morte. E o que diz em Apocalipse capítulo 21, verso 4? E esta palavra é para você, irmão, irmã, que está chorando agora pelo filho. Tá? Eu lembro de Rispa, quando perdeu seu filho, seu marido na guerra. Estavam ali jogados. E ela ficava ali cuidando dos corpos do filho, do marido, para os urubus não vier comer. Ficava enxotando eles. Aí ela foi até o rei e disse, ó rei, eu sei que o meu marido te perseguiu, mas lembra do meu filho, que foi seu amigo, que foi seu parceiro de guerra, que te ajudou quando você estava sendo perseguido pelo meu marido? Estou falando de Davi. Eu preciso enterrar os meus mortos. Quem não se lembra que Davi concedeu isso a ela e ela pôde enterrar seus filhos com dignidade, seu marido com dignidade? Por que não lembrar da viúva de Naim, que quando Jesus viu, olhou para ela, sentiu a dor dela, teve compaixão e disse, não chores. Jesus foi lá, ressuscitou aquele filho e trouxe alegria novamente. Mas quando isso não acontece, a nossa vida continua. Mas olha o que ele diz, ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida. Que você que está passando por esse período de luto, porque enterrar um pai é dolorido, enterrar um avô é dolorido, uma avó, um tio, um parente, é dolorido. Mas pior é quando é o filho. Nós temos que ser crentes. Nós temos que acreditar em Deus de fato. Ter esta esperança de que um dia nós o veremos. Então que Deus possa abençoar a tua vida e te confortar. E eu quero te dizer, fique na posição. Fique na posição. Porque chegará um dia em que nós vamos nos reencontrar. Aqueles que já se foram. Aqueles que partiram para a eternidade. Que entraram no descanso eterno. Um dia nós o veremos. Um dia nós o veremos. Porque a certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. E esse dia acontecerá. Não tem como negar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser. Mas a questão não é você morrer. A questão vai ser o jeito que você vai estar quando morrer. E a Bíblia, ela só diz uma coisa só. Só diz uma coisa só. Que todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. Então, o único jeito de nós vermos nossos entes queridos que partiram para a glória é permanecermos na presença do Senhor. Porque através dele, nós vamos entrar, a partir desta vida, e ir para a eternidade, que é o céu. Que é o céu. Mas em contrapartida, a Bíblia diz também que aqueles que morrerem sem Cristo terão a morte eterna. Sofrimento. Então você que está me assistindo, que está vivo, aceita Jesus hoje. Crê em Jesus hoje.
para que você possa participar dessa transformação do teu corpo um dia, para que você possa também morar no céu. E nós que estamos aqui na terra, passaremos por dificuldades sempre, problemas, luto. Mas em todas essas coisas, nós vamos fazer como Jó, adorar a Deus. Foi Deus que me deu, foi Deus quem tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E essa esperança fez com que Jó, lá na frente, lá no capítulo 42, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado. E Jó, orando pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Deu tudo em dobro para ele. Eu sei que não é os mesmos filhos, eu sei que não é as mesmas coisas. Deram outros filhos para Jó. Mas o exemplo que nós temos desse homem é que a nossa esperança está em Deus. Tudo aquilo que a gente tem, nossos filhos, nossos projetos, tudo aquilo que a gente tem é Deus que nos dá e Deus ele tira. Nós temos que ter estrutura espiritual para lidar com essas situações. Passaremos por tudo, mas não seremos perplexos. Passaremos por tudo, mas não seremos destruídos. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E fica na paz do Senhor. E eu creio que Deus estará consolando o teu coração para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.